Olá, tudo bem com você? Eu tenho aqui no meu canal uma playlist com o título Notícias da Semana. Fazia tempo já que eu não postava nada nessa playlist, até porque eu costumava fazer sempre às sextas-feiras à tarde, quando podia então juntar, fazer uma retrospectiva daquilo que eu tinha publicado em meus blogs, criacionismo.com.br e no outraleitura.com.br. Mas viagens, compromissos nem sempre me permitiam atualizar essa playlist. Mas hoje eu resolvi gravar mais um vídeo com esse título aí, Notícias da Semana, porque aconteceram algumas coisas bastante interessantes nesta semana. Publiquei em minhas redes sociais, em meus blogs também alguma coisa aí, e eu quero comentar com você. Mas antes de partir para os comentários, eu quero mais uma vez lembrar que eu estou aí na reta final para alcançar 300 inscritos aqui no canal, melhor dizendo, 300 mil inscritos aqui no canal. Faltam 3 mil pessoas, 3 mil inscritos. E quando chegarmos a 300 mil inscritos, eu quero fazer uma celebração, uma live de ação de graças. E durante a live, eu quero sortear uma Bíblia de Estudos Andrews, tá bom? Se você não é inscrito ainda, eu convido você a se inscrever em meu canal, a acionar o sininho para receber notificações de novas postagens, novos vídeos. Eu procuro de quando em quando atualizar com sermões, pregações, comentários, vídeos de teor criacionista ou profético, enfim, esses temas que me interessam. Eu gosto de compartilhar minhas pesquisas, estudos, leituras com vocês. E se você também desejar e achar por bem, compartilhe esses conteúdos, faça com que eles cheguem a mais pessoas, tá bom? Vamos lá. Uma reunião importante ocorreu essa semana. Papa Francisco e Joe Biden, presidente dos Estados Unidos, se reuniram. Interessante que foi até registrado o tempo da reunião. Nunca antes um Papa tinha passado tanto tempo em reunião com um presidente norte-americano, foram 90 minutos. Se eu não me engano, quando o Trump visitou o Papa Francisco, foram apenas 30 ou perto disso. Mesmo o Obama também não teve tanto tempo, mas o Biden, então, teve ali 90 minutos de conversa com o Papa Francisco. Não sabemos ainda o teor de toda essa conversa, mas o fato é que o Papa já disse o seguinte, que os líderes precisam tomar decisões radicais, os líderes mundiais, e o Papa se refere à questão das mudanças climáticas, como ele vem falando já há um bom tempo aí durante o seu pontificado. Ele, que é o escritor, o redator, que é aquele que publicou uma encíclica, um documento papal oficial chamado Laudato Si, um documento ecológico. E se você não sabe ainda, está disponível na internet, é fácil de encontrar, Laudato Si. Ele contém uma seção inteira tratando do domingo. Usa ali argumentos que tem que ver com o sábado na Bíblia, o verdadeiro dia de guarda, o memorial da criação, mas os aplica então ao domingo e apresenta o descanso dominical como uma proposta para amenizar os efeitos das mudanças climáticas. Sim, alguns já têm chamado de domingo verde, domingo climático, lockdown semanal. As ideias aí são variadas, mas o propósito é o mesmo, ter um dia na semana, o domingo, para que a terra possa descansar, para que as pessoas tenham mais tempo para suas famílias, para que possam ir a igreja, aquelas que frequentam igrejas, enfim, uma proposta simpática e que vem encontrando terreno aí, ganhando terreno ao longo dos últimos anos. Esse é um assunto que eu tenho estudado e apresentado já faz 10 anos aqui no meu canal. Se você procurar pelo título Ecumenismo, que é uma palavra que foi cunhada pelo meu amigo, pastor Sérgio Santelli, fomos colegas do mestrado, já faz uma década isso, e nós conversávamos ali sobre esse assunto naquela época já. E no meu canal, desde 2009, tem ali, ou 2009, tem ali um vídeo que trata do ecumenismo, quando eu comecei a falar sobre esse assunto por aqui. Bem, esse assunto ganhou força, e neste ano especialmente, a coisa tenha sido assim bastante intensa, né? Inclusive, daqui a alguns dias, será realizada ali no Reino Unido, na Escócia, a COP26. Os principais líderes do mundo estarão reunidos e já houve várias reuniões prévias para tratar aí de temas relacionados com o meio ambiente, para levar isso para a COP, então. E essa reunião aqui com o Papa, envolvendo o Papa e o presidente Joe Biden, também é uma prévia que dá muita força também, logicamente, a reunião da COP26, porque afinal de contas são os dois maiores influenciadores aí no que diz respeito a esse assunto. Biden, quando foi eleito, lembrando também que Biden é o segundo presidente católico na história dos Estados Unidos. O primeiro foi John Kennedy. Joe Biden, quando foi eleito, fez o seu juramento ali, né, na posse, com a mão em cima de uma Bíblia católica da Contra-Reforma, emblemático isso também, não foi uma Bíblia protestante,
E a primeira pessoa para quem o Biden ligou após a eleição, ou declaração de que ele havia sido eleito pela mídia, foi justamente para o Papa Francisco, para declarar seu apoio à causa climática que o Papa tem defendido. Enfim, para muitos estudiosos é um cenário favorável, não quer dizer que vai ser exatamente dessa forma, mas é um cenário favorável para que haja até um clamor popular, como diz Ellen White no Grande Conflito, no livro Grande Conflito, em favor de uma lei dominical. As pessoas estão se convencendo de que precisamos mudar, de que precisamos de, como diz o Papa, né, decisões radicais a fim de conter o avanço das mudanças climáticas e as catástrofes anunciadas por conta dessas mudanças. Enfim, a bandeira está erguida, a causa está bem aceita, isso já vem cozinhando já em banho-maria há alguns anos, e agora parece que chegou o momento para tomadas mais radicais de decisão. E talvez uma delas seja aquilo que o Papa já vem propondo há algum tempo, né? Um descanso semanal, um descanso dominical, o descanso dominical, né? E finalmente isso sendo aprovado, sancionado por lei nos Estados Unidos, como diz a profecia de Ellen White. Basta você ler o livro Grande Conflito, ali você vai encontrar essas coisas há mais de um século escritas, descritas, anunciadas. Se Ellen White não foi uma profetisa usada por Deus, é difícil entender como ela pode antever tantas coisas que estão acontecendo em nosso momento, em nosso tempo. Então é isso aí. Inclusive um videozinho andou circulando aí na internet, usando aí um dinossauro, uma animação de um dinossauro, clamando por urgência, né? Então, por todos os lados, a gente tem visto aí clamores, né? Greta Thunberg, líderes, influenciadores, atores, atrizes, empresas, Papa e Biden. Papa e Biden é interessante porque eles são os cabeças, os líderes aí de duas instituições, né, de dois poderes, que no Apocalipse, capítulo 13, Daniel também identifica um desses poderes lá nos capítulos 7 e 8, né? Mas em Apocalipse 13 nós vemos ali então esses dois poderes bem claros, besta do mar e besta da terra, e agora os representantes desses poderes se reunindo aí para traçar alguns planos e sabe-se lá o que discutiram nessa reunião. Veja aí o videozinho que andou circulando nas redes sociais nessa semana, com o dinossauro apelando para os seres humanos não caírem, né, não entrarem no mesmo barco furado que eles entraram e acabaram sendo extintos. Assista aí. Listen up, people. I know a thing or two about extinction. And let me tell you, and you'd kind of think this would be obvious, going extinct is a bad thing. And driving yourselves extinct? In 70 million years, that's the most ridiculous thing I've ever heard. At least we had an asteroid. What's your excuse? You're headed for a climate disaster, and yet every year governments spend hundreds of billions of public funds on fossil fuel subsidies. Think of all the other things you could do with that money. Around the world, people are living in poverty. Don't you think helping them would make more sense than, I don't know, paying for the demise of your entire species? This is humanity's big chance. So here's my wild idea. Don't choose extinction. Save your species before it's too late. It's time for you humans to stop making excuses and start making changes. Interessante terem usado um dinossauro, né, como personagem para esse vídeo, porque nós temos visto realmente um ataque aos fundamentos criacionistas nesses últimos anos, com mais intensidade e de maneira às vezes até um pouco disfarçada, né? Dinossauro extinto por um meteorito é a tese evolucionista para a extinção deles. Na verdade, a extinção dos dinossauros, para nós criacionistas, tem que ver com o dilúvio. E o dilúvio é um evento prévio, um evento no passado, que Jesus relacionou com a sua segunda vinda. Então, se nós temos que ter cuidado e se temos que ter receio de alguma coisa, é com a extinção do pecado e dos pecadores que se apegarem ao pecado, por ocasião da volta de Jesus e depois, claro, após o milênio. Então, um dinossauro evolucionista, mais uma vez, reforça a tese antibíblica de que a vida surgiu lá no mar primitivo há bilhões de anos, os dinossauros foram extintos por um meteorito e depois a vida continuou evoluindo e por aí vai. As ideologias que hoje competem, e já há um bom tempo competem com os princípios, os valores
da palavra de Deus. Falando em ataque aos fundamentos de Gênesis e da Bíblia, esta semana eu tomei conhecimento aí de um livro, um novo livro de um autor que eu sempre apreciei muito, e quando ele fala de apologética cristã, de ressurreição de Cristo, realmente é um grande defensor desses assuntos. Eu me refiro a William Lane Craig. William Lane Craig. Ele é doutor em teologia, doutor em filosofia, tem escrito aí muitos livros apologéticos, como eu disse, por exemplo, o livro Em Guarda, o livro Questões Apologéticas para os Tempos Atuais, alguma coisa assim, eu tenho aqui o livro, e vários outros livros muito bons. Como eu disse, ele estudou a fundo os argumentos pró-ressurreição de Cristo, e quando ele fala sobre isso é realmente muito interessante. Só que, mais recentemente, ele publicou um livro, o último livro que ele publicou, trata da evolução da espécie humana. Então, sim, o Craig já defendia, a gente já sabíamos disso, que ele defendia a ideia da evolução teísta, mas nunca tinha publicado um livro exatamente só sobre isso. Agora o livro dele, você está vendo aí a capa, fala somente sobre essa questão da evolução humana. Aquela tese que também é defendida pelo Papa, por muitos protestantes, que são os evoteístas ou evolucionistas teístas. Em vários vídeos já discuti essa questão da incompatibilidade da visão evolucionista com a visão bíblica sobre as origens. Já falei sobre isso em palestras recentes também, estão aqui no meu canal. Eu vou deixar aqui na descrição alguns links para você analisar esse assunto. Por que a evolução teísta não tem como você harmonizar essa ideia com uma visão criacionista bíblica? A contradição se levanta imediatamente. Mas enfim, o Craig então ele crê nessa ideia de que a vida surge por processos evolutivos, vai se tornando cada vez mais complexa, chega um momento na história evolutiva, na suposta história evolutiva, em que Deus ali contempla um Homo sapiens um pouco mais evoluído ali e coloca dentro dele uma alma. E aí nós temos dois enganos bem claros. O primeiro da evolução, de que a vida poderia surgir ou evoluir, macroevolução acontecendo como se fosse um fato. E em segundo lugar, a crença na imortalidade da alma, Deus colocando dentro de um hominídeo uma alma que o torna então um ser humano racional. Isso é totalmente antibíblico, não é o que a Bíblia apresenta. A Bíblia mostra Adão e Eva sendo criados já perfeitos, sendo eles uma alma, cada um deles uma alma, nefesh, no hebraico. Eles não recebem um espírito, alguma coisa assim, desencarnada. Isso é uma tese totalmente espiritualista, já vinha lá do Egito, passando pela Grécia, e acabou contaminando depois o cristianismo por causa de alguns pensadores helenistas, né? Então essa tese, essa ideia de uma alma imortal, de um espírito desencarnado que estaria sobrevivendo após a morte do corpo, ela é totalmente antibíblica. A morte fala que o ser humano, a Bíblia fala que o ser humano, na morte, ele volta ao pó, e o fôlego de vida, o ruach no hebraico, ou pneuma no grego, ele volta para Deus, e o ser humano deixa de existir até a volta de Jesus. Sim, isso é o aniquilacionismo, né? Então aqueles que aceitarem o plano de salvação de Cristo receberão um galardão por ocasião da volta dele, na volta de Jesus, e assim herdam a vida eterna. Aqueles que rejeitaram o plano de Deus de salvação, aqueles que fecharam a mente e o coração para todos os apelos, inúmeros apelos do Espírito Santo, infelizmente após o milênio vão receber a sentença que na Bíblia é tida ali, é nomeada como segunda morte. Malaquias diz que os ímpios se farão cinzas debaixo dos pés dos salvos no novo mundo, na nova terra que vai ser recriada por Deus. Enfim, esse é um tema que merece até um pouco mais de tempo. Eu vou deixar aqui na descrição também um vídeo sobre a questão da morte na Bíblia, para que você possa estudar com mais detalhamento esse assunto, que é bastante interessante, para você perceber como realmente a concepção das pessoas hoje, boa parte delas, está bem distante do que a Bíblia Sagrada ensina. Então eu lamento muito o William Craig estar defendendo agora tão abertamente a evolução teísta e levando tantas pessoas a essa concepção equivocada, que se afasta do criacionismo bíblico, que entende os relatos milagrosos da Bíblia. Logo ele que crê na ressurreição de Cristo, um grande milagre, negar o dilúvio universal, negar a criação de Adão e Eva como está no relato da Bíblia, do Gênesis, um relato que é histórico, factual, e que se não crermos assim, nós teremos grandes problemas teológicos com o restante da Bíblia. Então fica aqui meu registro, né, minha decepção, né, pelo menos com esse ponto aí,
da defesa do evoteísmo pelo William Craig. Falando também em ataque aos fundamentos da Bíblia, essa semana também eu assisti aí a um videozinho, uma propaganda na verdade, que está no YouTube, eu vou deixar aqui na descrição também para você ver o link, de uma marca conhecida aí de salgadinhos. A propaganda mostra ali uma família indo visitar um túmulo de um parente morto lá no cemitério, e aí ele aparece como um fantasma. De novo aí, né, a defesa da questão da imortalidade da alma, né, o contato com mortos, né, mediunidade, enfim. A família vê então o fantasma do parente, ele aparece ali diante deles, e aí a irmã dele, já idosa, ela também assim admirada, né, com o que estava vendo, com o fantasma do morto ali, do parente, eis que aparece ao lado dele então um outro senhor, e ela pergunta, mas quem é esse? Ele fala, mi pareja. Era um casal então, né? Então, além de termos nesse vídeo a defesa da questão da imortalidade da alma, temos também aí a defesa de um tema que está em desalinhamento também com a palavra de Deus, não está alinhado com a palavra de Deus. Aliás, outro assunto, também não vou me demorar nisso, porque estamos vivendo em tempos complicados, mas outro assunto que dominou as mídias aí, quanto ao videozinho aí, você assiste depois, tá bom? Desses salgadinhos aí, eu vou deixar aqui na descrição o link para você ver diretamente lá no site dessa marca. Enfim, mas vimos aí então o cancelamento de um jogador de vôlei, porque ele manifestou discordância quanto a um assunto que eu já até publiquei em meu blog também, do filho do Superman, como se declarando abertamente aí bissexual. Quando eu divulguei esse assunto, eu me limitei a colocar apenas textos bíblicos e de Ellen White, porque hoje se posicionar é muito complicado. Tem havido realmente uma militância, um cancelamento muito grande das pessoas pelo simples crime de opinião. Eu sou totalmente contra, obviamente, ao discurso de ódio. Nós somos seguidores de Cristo, não podemos ter linguagem odiosa para ninguém. Temos que respeitar todas as pessoas, temos que amar todas as pessoas, o que não significa concordar com todas as pessoas, concordar com tudo que elas pensam, dizem e fazem. Nós temos o direito de nos expressar respeitosamente, de forma apropriada, mas nunca promover o ódio, nunca promover qualquer tipo de discriminação, de intolerância. Nós cristãos não podemos fazer isso, nem ser assim. Agora, criminalizar uma opinião respeitosa, uma opinião discordante de algum tipo de ideia, de algum tipo de postura, aí é complicado. E eu me limitei, então, quando comentei o assunto, a colocar aqui, por exemplo, as palavras de Moisés, em Gênesis 1:27. Assim Deus criou o ser humano à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Citei também Gênesis 2:21-24. Então o Senhor Deus fez cair um pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tirou-lhe uma das costelas e fechou o lugar com carne. E da costela, que havia tirado do homem, o Senhor Deus formou uma mulher e a levou até ele. E o homem disse, esta afinal é osso dos meus ossos, é carne da minha carne, será chamada varoa, porque do varão foi tirada. Por isso, o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Citei também Marcos 10:6-9 e Mateus 19:4, palavras de Jesus Cristo no Novo Testamento, fazendo referência então aos textos de Moisés. Desde o princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso, Jesus cita aqui Gênesis, né? O homem deixará o seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. De modo que não são mais dois, mas porém uma só carne. Portanto, que ninguém separe o que Deus ajuntou. Deus ajuntou os dois e chamou isso de casamento. Paulo também fala sobre isso em Efésios 5:25-31. Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Assim também o marido deve amar a sua esposa, como ama o próprio corpo. Quem ama a esposa, ama a si mesmo. Eis porque, e Paulo também cita o texto que Jesus já havia citado lá de Gênesis, o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Efésios 5:25-31. Depois citei Ellen White, no livro Patriarcas e Profetas, página 44, ela escreveu assim, criou, pois, Deus o homem à sua imagem, homem e mulher os criou. Aqui está claramente estabelecida a origem da raça humana, e o relato divino refere tão compreensivelmente que não há lugar para conclusões errôneas. E aí citei também, do mesmo livro, da mesma autora, página 46, o seguinte,
O próprio Deus deu a Adão uma companheira, proveu-lhe uma adjutora esta que lhe correspondesse, fosse igual em essência, a qual estava em condições de ser sua companheira, e que poderia ser um com ele, em amor e simpatia. Eva foi criada de uma costela tirada do lado de Adão, significando que não o deveria dominar como a cabeça, nem ser pisada sob os pés como se fosse inferior, mas estar ao seu lado como uma igual, a ser amada e protegida por ele. Como parte do homem, osso de seus ossos, carne de sua carne, era ela o seu segundo eu, mostrando isto a íntima união e apego afetivo que deve existir nesta relação. Depois citei também, mais um trecho aqui do mesmo livro, mesma página, mesma autora, Deus celebrou o primeiro casamento. Assim, esta instituição tem como seu originador o Criador do universo. Venerado, ela cita aqui agora Hebreus 13:4, venerado seja o matrimônio. Foi esta uma das primeiras dádivas de Deus ao homem, e é uma das duas instituições que depois da queda, Adão trouxe consigo de além das portas do paraíso, o sábado e o casamento heteromonogâmico. Duas instituições que Adão levou consigo, Eva levou consigo, mesmo depois que tiveram de sair do paraíso. Quando os princípios divinos são reconhecidos e obedecidos nesta relação, o casamento é uma bênção. Preserva a pureza e a felicidade do gênero humano, provê as necessidades sociais do homem, eleva a natureza física, intelectual e moral. E, finalmente, citei aqui o Ciência do Bom Viver, página 356, também de Ellen White, em que ela escreveu assim: aquele que deu Eva a Adão por companheira operou seu primeiro milagre numa festa de bodas, de casamento, na sala festiva em que amigos e parentes juntos se alegravam. Cristo começou seu ministério público, sancionou assim o casamento, reconhecendo como instituição por ele mesmo estabelecida. Cristo honrou a relação matrimonial, tornando-se também símbolo da união entre ele e os remidos. Ele próprio é o esposo, a esposa é a igreja, da qual diz: tu és toda formosa, amiga minha, em ti não há mancha, Cantares 4:7. Então, Cristo usa o casamento entre um homem e uma mulher para representar sua relação, ele o esposo, com a igreja, ela a esposa. Portanto, ele coloca aí a santidade do casamento, né? Mais uma vez por essa metáfora, essa comparação. Textos aqui de Moisés, Jesus, Paulo, Ellen White, confirmando aquilo que a gente já sabe. Agora, esse ataque por parte dos evolucionistas, dos subversivos, dos liberais teológicos, da alta crítica e dos filhotes da alta crítica ao Gênesis, a literalidade e factualidade dos primeiros capítulos da Bíblia realmente é um ataque muito claro hoje em dia e que acaba solapando os fundamentos criacionistas e derrubando boa parte da teologia bíblica, como eu já disse. É como aquela brincadeira do dominó, que você empilha as pedrinhas, derruba a primeira e tudo mais acaba caindo, né? Em 2005 eu publiquei, a Casa Publicadora Brasileira publicou esse meu livro aqui, Nos Bastidores da Mídia. Depois eu fiz uma atualização geral na obra e mais recentemente ele está com essa capa aqui, um conteúdo todo atualizado, ampliado, Nos Bastidores da Mídia. No primeiro capítulo desse livro, eu já tratava, há mais de 15 anos, da questão das ideologias, aqui está, né, a batalha dos ismos, das ideologias que competem com o cristianismo, com a visão bíblica a respeito de vários temas, inclusive das origens. E aqui eu falo então sobre o espiritualismo, que vem sendo divulgado insistentemente, cada vez mais fortemente, nos meios de comunicação, nas mídias em geral, envolvendo também as crianças, como é o caso aí dessa propaganda que eu mencionei, e que deixo aqui na descrição do vídeo o link para você ver com os próprios olhos. Espiritualismo descarado, né, ocultismo, consulta aos mortos, Deuteronômio 18 condena isso aberta, de forma muito clara, a consulta aos mortos, a necromancia. Falo também aqui nesse capítulo sobre a questão do evolucionismo. Então nós vemos hoje o evolucionismo infiltrado até nas igrejas por meio da evolução teísta, e lamentavelmente aí William Craig, grandes nomes da apologética cristã, se rendendo a essa ideologia, o evoteísmo, que é evolucionismo também, que ajuda a destruir os fundamentos da Bíblia. E temos o marxismo. Eu coloco aqui também uma análise desse movimento, que é filhote da Revolução Francesa,
Não é o único problema, não são as únicas ideologias, obviamente há outras, né? Existe também o triunfalismo cristão aí, né? A teologia do domínio, que é mais ligada à direita radical. Então nós temos perigos à esquerda e à direita. Satanás, o mundo jaz do maligno, não podemos ser inocentes ao ponto de achar que as coisas são neutras e não influenciam em nada o desfecho do grande conflito. Ele usa movimentos, ele usa posições políticas, ele usa a mídia, usa produções culturais, a indústria cultural, tudo para enganar as pessoas e, basicamente, lançar dúvidas com respeito à palavra de Deus, com respeito aos fundamentos da palavra de Deus. Porque a nossa vitória no grande conflito depende da verdadeira adoração e de seguirmos realmente a verdade como está na Bíblia, revelada na Bíblia. Agora, se nós perdemos, e alguém já disse que se o mundo continuar como está, chegará um momento que os cristãos terão que pedir desculpas pelo que está escrito na Bíblia. E eu acho que não falta muito para acontecer isso, viu? Então, se nós realmente perdermos aí a nossa base, o nosso fundamento, acabou. Não haverá mais nenhum critério, nenhuma baliza para saber o que é a vontade de Deus e o que é perversão humana. Eu creio que seja isso, então, um resumo bem resumido aí das últimas notícias que chamaram a atenção, né, daqueles que têm acompanhado as profecias. Encontro de Biden com o Papa, aquele vídeo ali do dinossauro pregando ainda mais abertamente o ecumenismo, trazendo aí um desespero, um medão, né, na humanidade, para que as pessoas possam aceitar as medidas que serão tomadas. O Papa quer medidas radicais. Mencionei aqui ataque aos fundamentos criacionistas, minha decepção com o último livro de William Craig, lamento isso aí, o cancelamento aí do julgador nas redes sociais, mostrando que cada vez mais a intolerância tem se tornado uma marca deste tempo, e o vídeo propaganda dessa marca de salgadinhos, divulgando ao mesmo tempo a imortalidade da alma e o casamento que não está, a união que não está de acordo com a instituição do casamento que Deus estabeleceu lá na origem. As duas instituições que no lar adventista Ellen White chama de lei de Deus, as duas são leis de Deus para a bênção da humanidade, o sábado e o casamento heteromonogâmico, estão sendo destruídos. Porque na verdade o alvo é o fundamento, a palavra de Deus, e nós temos que ficar bem atentos a isso, continuar defendendo esses fundamentos. Praticamente somos os únicos hoje, os adventistas do sétimo dia, a defender a literalidade, a historicidade do Gênesis, do dilúvio, dos eventos miraculosos do Antigo Testamento e da volta de Jesus. Não podemos ceder nesse ponto, temos que continuar pregando essas mensagens, essas verdades. Claro que, repito, sempre com muito respeito. Eu gosto muito do texto de 1 Pedro capítulo 3, verso 15. Para mim ele é uma diretriz. Nós precisamos estar preparados para dar a razão da esperança que nós temos, da fé que nós temos, da convicção que nós temos. Mas temos que fazer isso com mansidão, com respeito, com amor, sempre. Deus nos ajude a nos posicionarmos de forma correta neste mundo cada vez mais complicado. Amar as pessoas, mas não deixar de denunciar aquilo que é pecaminoso, porque o pecado machuca, o pecado afasta de Deus. E por isso nós temos que, como Deus, denunciar. Como diz Efésios capítulo 5, verso 11, não ter nenhuma parte com as obras infrutuosas das trevas, antes denunciá-las. Façamos isso, mas no Espírito de Cristo. Um grande abraço para você, Deus abençoe grandemente a sua vida e também a sua família.